e faltava algumas semanas para o casamento de Marcos com Glória. E ele, depois de ter resolvido tudo que era preciso para o casamento, resolveu sair para caminhar sozinho e correr um pouco. E no momento ele estava olhando sobre um anúncio do casamento deles que foi lançado na mídia. E no momento que ele olhou para frente, acabou vendo uma anomalia que apareceu na frente e não teve tempo de se desviar e acabou entrando nela e acabou saindo em um lugar que ele não sabia bem qual era. E quando ele foi tentar se teletransportar para casa dele, ele percebeu que ele chegou num lugar que ele não conhecia, mas que viu que era um lugar como se fosse uns anos atrás. Daí ele ficou se perguntando aonde será que ele foi parar ou quando. E daí ele resolveu se esconder e dar uma olhada quem era que estava morando na casa, bem no lugar onde era a casa dele, dos pais dele. E acabou vendo a avó dele com o pai dele no colo, porque ele reconheceu das fotos que foram tiradas em famílias e percebeu que acabou sendo levado para o passado pela anomalia. E ele se tocou também que, estando aí, ele não poderia voltar sozinho, já que ele ainda não podia viajar no tempo. E daí ele se sentou um pouco pensativo, olhando a avó dele com o pai dele, e resolveu sair para pensar como resolveria isso. E nesse momento que ele estava voando, acabou encontrando uma senhora que estava com dificuldade para carregar umas coisas que eram bem pesadas para ela, e as pessoas estavam passando perto e não queriam ajudar. E ele acabou utilizando o poder da criação e criou um traje de roupa da época e chegou lá perto e disse que iria ajudar ela. E ela agradeceu muito a ele e acabaram chegando numa casa que era bem longe de onde ela estava, depois de muito andar. Ela agradeceu muito a ele por ele ter ajudado, que ela estava com muita dificuldade. E ela pediu para ele entrar para tomar um chá com a família dela para retribuir o favor. Ele quis recusar, só que ela insistiu. E daí ele entrou, o marido dela estava lá e disse que está com muita dificuldade com a bebê. E daí ela tomou a bebê dela no colo. E o Marco viu uma menina lá junto também. E ele acabou reconhecendo ela dos álbuns de foto da família da Glória. Era a tia da Glória. Ele ficou bem surpreso, daí ele percebeu que era a avó da Glória que estava lá, mas a avó dele. E percebeu que com muita coincidência ele acabou indo parar justamente junto com a família dos antepassados dela. Ele escondeu a cara de surpreso que ele ficou e aceitou tomar um chá lá com alguns biscoitos com eles. E perguntaram sobre ele e ele disse que se chamava Marcos, mas que era de um lugar distante e que só estava de passagem mesmo. E quando viu que a senhora lá estava com dificuldade para carregar as coisas, se prontificou para ajudar. Daí o marido dela disse que ela sempre foi assim, uma mulher que procura se forçar além do que consegue. Ele tinha que ficar na casa para cuidar das duas filhas e disse que se pudesse um dia encontrar alguém tão bom quanto ele para ajudar na família assim, ser um homem prestativo que se importa com as mulheres, ele adoraria fazer dessa pessoa um genro dele. E daí o Marco disse que não precisaria ter tanta pressa, as filhas dele ainda são bem pequenas. E ele disse que do jeito que as coisas estão, com tanta raridade que é encontrar homens tão bons assim, ele não se importaria de já até marcar um casamento assim para alguém de pequeno para já ficar seguro. Só que o Marco disse que não é preciso ficar fazendo uma coisa dessa, que as filhas dele poderiam encontrar alguém assim por elas próprias. E depois que ele viu que deu um certo horário assim, que já estava escurecendo, ele disse que já tinha que ir e se despediu de todo mundo e disse que já ia embora. E eles quiseram que ele ficasse, só que aí o Marco disse que já tinha que ir, que tinha uns assuntos para resolver. E todo mundo se despediu dele, que gostaram bastante dele. E a tia da Glória, que ainda era pequena, disse que se pudesse um dia encontrar alguém como ele, iria ser um sonho realizado. Daí ela disse que nunca iria esquecer ele. Daí ele se despediu, todo mundo foi embora. E no momento que ele estava andando por uma rua escondida, ele viu um portal abrindo e o Ângelo saiu de lá de dentro. E ele disse papai. E
o Marco ficou surpreso de ver ele lá. E o Marco se aproximou dele e perguntou como foi que ele o achou. E o Ângelo disse que isso era um segredo por enquanto para ele, que ele não podia saber, mas que ele tinha que o levar em algum outro lugar para poder depois voltar para o tempo que ele acabou sendo tirado pela anomalia. E o Marco perguntou que lugar era esse. Só que aí o Ângelo disse que ele saberia assim que ele chegasse e pediu para ele colocar uma venda nos olhos e não olhar de jeito nenhum por onde eles iriam passar. E o Marcos foi confiando nele, e o Ângelo puxou ele pela mão. Acabaram entrando naquele portal e depois o Ângelo disse que era para ele tirar a venda. Daí quando o Marcos tirou, ele percebeu que estava na casa da avó dele, só que no tempo em que ela estava perto de morrer. E o Marcos perguntou o que ele estava fazendo lá, e daí ele foi até lá com o Ângelo, que o puxou pela mão, e bateu na porta, e a avó dele acabou abrindo a porta lá, e quando o Marcos a viu, ficou meio emocionado, e daí a avó dele disse: meu bisneto e meu neto, que bom ver vocês aqui. E o Marcos ficou chocado como era que ela sabia que ele era o bisneto dela, e ela disse que explicaria tudo, só pediu para eles entrarem logo para não serem vistos. E depois que o Marcos sentou numa cadeira lá, ele perguntou onde era que estava todo mundo, e a avó dele disse que não havia ninguém por lá além dela. E o Marcos perguntou para ela como era que ela sabia quem era o menino lá, e até ele, que ele estava bem mais velho. E a avó dele disse que ela já sabia sobre o que iria acontecer no futuro, sobre a anomalia que trouxe os universais, os cientistas e os heróis de outros universos, até os colossais, e sobre o Marcos ser um colossal. Ela disse que o Ângelo havia aparecido um tempo atrás por um portal e acabou explicando tudo para ela, que ela não havia acreditado no começo, mas aí ele mostrou tudinho as coisas para ela sobre o que aconteceria no futuro e mostrou sobre eu acabar morrendo um certo período e não poder participar do casamento, mas ele me mostrou que mesmo assim eu estive lá. E o Marcos perguntou sobre não ser perigoso ela saber dessas coisas no passado, se isso não poderia afetar o futuro. Daí ela disse que ela sabia que dentro de pouco tempo ela poderia acabar morrendo e acabou aceitando saber dessas coisas, mesmo sabendo que iria acontecer no futuro, assim ela preferiu não interferir, mas disse para o Marcos que ela tinha um pedido antes de acabar morrendo. E o Marcos perguntou o que era, e ela perguntou se poderia levar ela para ver o casamento dele, por isso que o Ângelo acabou trazendo ele até aqui. E o Marcos ficou meio surpreso com isso e disse que ele iria adorar poder ver que ela está lá. E ela foi lá e abraçou ele e disse que ele cresceu bastante. E ele abraçou ela e disse que tá com muita saudade dela lá no futuro. Mas aí o Ângelo disse que eles tinham que ir, que quando fosse perto do casamento, ele viria buscar ela. E aí o Marcos disse que esperaria lá ela e estaria com um convite especial para entregar para ela. E ela disse que veria a hora de ver o neto dela se casando. E o Ângelo abriu um portal lá e pediu para o Marcos colocar de novo a venda. E daí eles se despediram da avó do Marcos e voltaram para o futuro, bem uns momentos depois dele ser pego pela anomalia. E o Ângelo disse que já tinha que ir e foi embora pelo portal depois de se despedir do seu pai. E o Marcos pensou em ir pela casa da mãe da Glória para ver como era que estavam as coisas. E quando chegou lá, viu que a Glória estava por lá também, conversando mais coisa com a mãe dela, e a tia dela estava lá também. E aí o Marcos disse o que aconteceu, o que ele passou nesse dia, as experiências de viagem no tempo. E aí a tia da Glória disse que se lembrava agora que viu ele no passado, junto com ele na casa da mãe dela. E a Glória ficou surpresa com toda essa revelação. E a Glória acabou perguntando se era esse o homem gentil que ajudou a avó dela um tempo atrás com umas coisas muito pesadas, carregar por uma longa distância. E a tia da Glória disse que sim, que era ele mesmo. E ela disse que ela nunca esperaria poder ver esse homem de novo. E ela percebeu agora que era um Marcos. Daí se despediu de todo mundo e foi embora. Daí quando chegou na casa dele, ele pegou seu diário e começou a anotar tudo isso. Mais uma experiência tão impactante e fora do comum.